Graça e paz, Talmidim, soteriologia, doutrina da salvação. Em Efésios capítulo 2, versos 8, lemos: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. No estudo da soteriologia, nos deparamos com um antagonismo: a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. A natureza de Deus, primariamente, é santidade. E por isso ele julgará o pecado. A exemplo disso, nós temos o caso de Nadab e Abiú, que tentaram entrar no santuário e oferecer o sacrifício do jeito deles, não no padrão de Deus, e foram fulminados na presença de Deus, deixando para nós o exemplo de que entrar de qualquer maneira e sem o padrão de santidade na presença de um Deus extremamente, altamente santo é suicídio espiritual. Bom, se Deus é santo e ele vai julgar o pecado, então ele vai proporcionar um meio pelo qual nós venhamos entrar na presença dele sendo santificados também. A palavra santo no hebraico, hakodesh, quer dizer cortado, separado. A mesma palavra que vai aparecer no grego como ágio, cortado, separado. Ou seja, Deus está separado, cortado, está num patamar de caráter e de moralidade muito elevado do padrão humano. E é por isso que Deus resolveu proporcionar a salvação em Cristo. Nós vamos encontrar Deus no Antigo e no Novo Testamento julgando o pecado. Mas vamos encontrar também promessas de que o julgamento pleno do pecado estava adiado antes da manifestação da obra redentiva em sua plenitude. E nós encontramos isso, por exemplo, em Romanos 3:25, quando Paulo vai falar da redenção retroativa, vai dizer que os pecados do Antigo Testamento, os sacrifícios de bezerros, touros, bodes e cordeiros, aquele sangue daqueles animais inocentes derramados em favor do pecador, os expiava, quando o sacrifício de Cristo no Novo Testamento propicia, o arranca e não somente cobre o pecado. Ele vai dizer que Deus tolerava estes pecados na sua paciência até que o sacrifício perfeito de Cristo se manifestasse, ou seja, a redenção ela é retroativa. O que Cristo fez na cruz alcança aqueles que pela fé confiaram no plano redentor e salvífico de Deus. A cruz é a solução. E é na cruz que nós vamos encontrar, por exemplo, a bondade e a misericórdia de Deus. Nós não temos tempo para tratar desses pormenores, mas vamos encontrar uma palavra atrelada à bondade e à misericórdia, que queremos falar dela, que é graça. No versículo 8, Paulo disse: pela graça sois salvos. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, graça quer dizer favor, presente, dádiva, benevolência. E interessante que quando chegamos no Novo Testamento, dentro da doutrina soteriológica, nós vamos encontrar várias manifestações e vários aspectos da graça. Nós vamos encontrar, por exemplo, a graça comum. O que é a graça comum? É aquele favor que Deus derrama sobre todos os homens. Jesus disse em Mateus 5,42 que Deus faz descer sobre a terra a chuva e faz descer sobre ímpios e sobre justos. A graça comum é, por exemplo, o favor de Deus que nos permite respirar. Sejamos pessoas boas ou sejamos pessoas mais no padrão humano. A graça comum é a habilidade, por exemplo,
natural, a inteligência, a capacidade de ajudar o próximo. Todos os homens são alcançados por esta graça comum. Mas nós encontramos a graça preveniente, essa de Efésios 2:8 e aquela que Paulo fala em Tito 2:11, pela graça sois salvos, por meio da fé. A graça de Deus, aliás, se derramou trazendo salvação a todos os homens. Aqui em Efésios 2:8 ele diz, pela graça sois salvos. Encontramos a graça justificadora. O que é a graça preveniente? É aquela que vem até você, bate na porta do seu coração, desperta em você a fé para que você possa estender a mão, que é a fé, e receber de Deus a ação salvadora. Então, a graça preveniente é a ação do Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa graça preveniente recebida propicia a salvação e ela se tornará graça justificadora, o que Paulo diz em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, a graça nos absolve, nos inocenta no tribunal eterno. Esta graça preveniente, que se torna graça justificadora, quando eu recebo no meu coração, torna-se a graça santificante. Paulo vai dizer aos irmãos de Coríntios, capítulo 1, verso 2, ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, no ato da conversão, da salvação, do novo nascimento, você é santificado no ato, separado, ágil, cortado do sistema mundano. Santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Então você entra num processo. Então a graça preveniente, que se torna graça justificadora, ela atua como graça santificante. Primeiro, no ato da conversão e no processo de santificação, até chegarmos ao estado de santidade eterna, que é a glorificação. Então a graça nos glorificará. 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo diz que o mesmo Deus de Pai vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça ela começa preveniente, tocando a porta do nosso coração para recebermos a salvação. Ela se torna justificadora quando eu creio na salvação. Ela se torna santificante, me santifica no ato e no processo, até que eu chegue no estado de glorificação, onde ela se torna a graça glorificadora. Em sexto lugar, nós temos a graça irresistível dentro da teologia calvinista, o que não cremos, como arminianos, que a graça seja irresistível. A graça, sim, é resistível. Disso trataremos em outro vídeo. Agora, surge uma pergunta, porque dentro do contexto de graça irresistível para o calvinista, Deus tanto injeta a graça como a fé. Você recebe a graça irresistivelmente e você não tem opção para deixar de recebê-la ou resisti-la, porque a fé também é dada por Deus. Então, a fé não parte do homem, parte de Deus. O sistema calvinista é monergista, o homem não colabora com Deus, Deus age sozinho na salvação. Mas aí é isso que o texto está dizendo. Vamos analisar o texto, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Então note aqui, a graça é que salva. Por meio, agora veja aqui o meio, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de nós? A fé ou a graça? A graça vem de Deus, mas a fé parte de mim. A graça desperta a minha fé para que eu estenda a mão, que é a fé. É a mão estendida para receber o presente, que é a graça de Deus. Se você for para o original, a palavra graça, charis, no grego é uma palavra feminina.
enquanto que a palavra fé, no grego, pistis, é uma palavra masculina. Então nós temos uma palavra feminina, caris, e uma palavra masculina, pistis. E no meio nós temos isto, que é tutos, que é um pronome neutro. Então, a graça feminina vem de Deus e o pistis masculino, porque eu não posso juntar agora os dois, vem do homem. Evidentemente que é a graça que desperta a minha fé, mas o que é a minha fé? A fé parte de me estender a mão e receber a graça. E aí surge outra pergunta: somos salvos pela graça ou pelas obras? Porque o texto vai dizer, no versículo 8, isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas no verso 9 vai dizer, no verso 10 diz, fomos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, e você vai agora ter um aparente conflito quando você vai ler a carta de Tiago, e parece que Tiago está dizendo que nós somos salvos pelas obras, enquanto que Paulo está dizendo que nós somos salvos pela fé. Mas isto é assunto para um segundo vídeo.